Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio e damos sequência ao nosso assunto de geometria analítica. Hoje falando de um assunto muito importante, que é a respeito da reta, equação de reta dados dois pontos. Antes da gente te mostrar como você encontrar a equação de uma reta, eu vou te mostrar o seguinte. Existem algumas formas de reta que a gente trabalha, tá? Quais são as formas de reta que a gente trabalha? A gente trabalha com a reta na forma geral, certo? Reta na forma geral vai ser dada por AX mais BY mais um C qualquer igual a zero. Essa é a nossa retinha chamada de reta na forma geral. Deixa eu dar alguns exemplos de reta na forma geral. Por exemplo, eu tenho uma reta R de equação 2x mais 3y menos 7 igual a zero. Essa é uma reta escrita em sua forma geral da reta. Ou ainda, vamos pegar uma reta V de equação x menos 4y mais 1 igual a zero. Eu tenho dois exemplos de reta em sua forma geral. Perceba que a reta na forma geral, ela vem primeiro com o termo em x, depois com o termo em y, depois com o termo independente. E outra coisa importante, é muito comum nós nomearmos a reta. Chamei de reta R e reta V, porque na geometria analítica a gente cita ela no enunciado, seja a reta R, seja a reta V, seja a reta T. Então por isso que a gente vai colocar um nome para ela. Mas aqui eu tenho a representação das retas em sua forma geral. Eu posso escrever uma reta também em sua forma reduzida. Olha isso. Uma reta na forma reduzida vai ser uma reta com essa característica aqui, ó, y igual a m vezes x mais n. Detalhe importante, perceba uma coisa, a reta da forma geral para a forma reduzida, essa mudança que a gente faz, nós apenas isolamos o y, só. Então assim, ó, se eu vou colocar uma outra reta, digamos uma reta t, tá? De equação y igual a 7x mais 2, ou ainda uma reta u de equação y igual a menos 2x mais 9. O que acontece quando a reta aparece em sua forma reduzida? Tenta enxergar isso aqui, ó. Olha só. Se a reta está na sua forma reduzida, ela apresenta dois coeficientes. Um é chamado de coeficiente angular, que vocês já viram em função do primeiro grau, e o outro é coeficiente linear, que vocês também já viram em função do primeiro grau. O que acontece? O m é o coeficiente angular da reta. Estando ela em sua forma reduzida, nós descobrimos o coeficiente angular da reta apenas apresentando o valor que multiplica x. Ó, os dois coeficientes angulares. Lembre que se a reta tem um coeficiente angular positivo, ela é crescente. Se ela tem um angular negativo, ela é decrescente. Importante isso. E o coeficiente linear da reta é quem está sozinho, é o termo independente dela. Tá bom? E aí que a gente começa a entrar na brincadeira da aula de hoje. Existem mais duas formas de reta que depois eu apresento para vocês. Por enquanto eu vou deixar apenas essas duas. E eu quero saber assim, ó, como que eu posso fazer para descobrir a equação da reta R, nem dei nome para ela, né? Vamos chamá-la de reta R aqui, que passa pelos pontos A e B. Tem um detalhe. Quando você vai descobrir a equação de uma reta que passa por dois pontos, eu aconselho você, em primeiro lugar, achar o coeficiente angular da reta. Quem é o coeficiente angular da reta? O que a gente vai fazer? Para a gente descobrir o coeficiente angular da reta, lembre dessa relação. O angular da reta, ele é o ΔY pelo ΔX. Você vai falar, como assim ΔY por ΔX? É a variação do y dividido pela variação do x. Ou seja, é o y do primeiro ponto menos o y do segundo ponto sobre x do primeiro ponto menos o x do segundo ponto. Importante você lembrar isso aqui, ó. Mas muito importante você lembrar isso aqui. Muito mesmo. Você lembrar dessa relação. Demais de importante você lembrar dessa relação. E outra, o coeficiente angular dela, ele vai ser igual. Vamos pensar um pouquinho? A diferença dos y's. Agora a gente tem que tomar cuidado. Eu vou pegar aqui, ó, o ponto A e vou escrever ele aqui em cima. O ponto A, cuidado, ele tem coordenadas 8 para x e 12 para y. Tudo bem? O ponto B tem coordenadas 2 para x e 4 para y. Presta bem atenção no que eu vou falar agora, bem atenção. Não importa quem você pegue para primeiro ponto, não importa. Mas a partir do momento que você escolher aquele primeiro ponto, ele tem que ser
o y do primeiro e o x do primeiro. Cuide com isso, tá? O que eu quero dizer com isso aqui, ó? Dá uma olhada. Eu escolho o ponto A para ser o meu primeiro ponto. Eu escolhi o ponto A. Então, o meu coeficiente angular vai ser diferença dos y's. Ó, y do primeiro menos o y do segundo. Sobre. Se eu escolhi o A como primeiro, ele tem x1, y1. Esse foi meu y1. Quem vai ser o meu x1? Esse cara aqui, ó. 8 menos 2. 8 menos 2. O que nós temos ali, ó? O coeficiente angular dessa reta vai ser igual. 12 menos 4 dá 8. 8 menos 2 dá 6. Simplificando isso, nós temos 4/3. Quero que você enxergue uma coisa. Olha só. Eu vou pegar o eixo X, vou subir ele aqui, ó. Vou passar uma paralela. Tá? Vou passar uma paralela. Observe uma situação. Esse ângulo que aparece aqui, eu vou chamar de ângulo θ. Se eu prolongar a minha reta aqui, essa reta forma o mesmo ângulo com o eixo X. Essa medida aqui, ó, esse cateto é a diferença de 12 com 4, que vai dar quanto? 8. Esse cateto é a diferença de 8 com 2, que dá 6. Perceba que o meu triângulo está bem proporcional, né? Mas assim, ó, como que você chega no 8 sobre 6? Fazendo o quê? O M vai ser igual à tangente do ângulo de inclinação da reta. O coeficiente angular é dado pela tangente do ângulo de inclinação da reta. Isso mais para frente vai ter bastante utilidade. Mas pensa um pouquinho. Achei o coeficiente angular da reta, tenho ele. Se eu tenho o angular, eu tenho a minha reta quase pronta. Quase pronta. Por quê? A minha reta R, que eu denominei ela por R, vai ser dada por y igual, observe, mx. O m é 4/3. Então, 4/3 de x mais n. E aí vem a pergunta, né, professor, mas eu tenho que achar o n. Agora a gente pensa um pouquinho e recorda até um pouquinho de função. Porque assim, o meu ponto A, a minha reta R, passa pelos pontos A e B. Eu vou escolher um ponto, qual for melhor para mim, substituo e acho N. Por exemplo, eu vou pegar o ponto, deixa eu ver, eu vou escolher o ponto B. Ponto B. Meu ponto B tem coordenadas 2 e 8. Eu sei que a reta R, ela passa pelo ponto B de coordenadas 2 e 8, não, 2 e 4. Passa pelo ponto 2 e 4. O que acontece? Olha só. Substituo o y por 4, vai ser igual a 4/3 vezes o x, que vale 2. Isso mais o n. Tudo bem? Vamos continuar aqui, ó. Vou continuar lá para cá. 4, 2 vezes 4, 8, passa para lá, menos 8/3 vai ser igual ao n. Gente, 3 vezes 4, 12. Menos 8, 4/3. Esse é o coeficiente linear dela. A sua reta R tem a equação y igual 4/3 de x mais quem? 4/3. Tá certo? Então, encontrei ela na sua forma reduzida. Claro que se eu quero passar ela para a forma geral, é só manipulação algébrica, nada mais. Então, de novo, vamos apontar aqui para ver, para não ficar na tua frente. Eu peguei a reta R de equação, 4/3 de x. O 4/3 é o coeficiente angular dela. Ela tinha coeficiente 8/6, simplifiquei por 2, dá 4, por 2 dá 3. Chego numa fração irredutível. Troco ela aqui. Escolhi um dos pontos. Eu peguei o mais fácil, né? X igual a 2, y igual a 4. Troca x por 2, o y por 4. 4 vezes 2, 8, passa para cá, menos 8/3. 3 vezes 4, 12, menos 8, 4/3 para o linear. E aí você tem a tua equação de reta. O que a gente pode fazer também? Eu posso dar o gráfico para você ou simplesmente jogar os dois pontos e pedir a equação. Quer ver? Vou apagar aqui para te mostrar. Uma outra situação sem o gráfico. A gente não precisa colocar ela no gráfico necessariamente. Claro que o gráfico ajuda. O gráfico dá um reforço. Mas eu não preciso. Quer ver? Vou apagar aqui. E vamos fazer o seguinte. Ó, pegue um ponto P
de coordenadas 1 e 2. Pega o ponto Q de coordenadas 2 e 7. E eu quero, vamos tirar aqui, ó, colocar um 3 só para não confundir valores. Eu quero a equação geral da reta que passa por esses dois pontos. O que eu aconselharia você fazer? Primeira coisa, coeficiente angular da reta. Primeira coisinha, acha o coeficiente angular dela. Esse coeficiente vai ser igual ao y do primeiro ponto menos o y do segundo sobre x do primeiro menos o x do segundo. Coeficiente angular dela vai ser igual y do primeiro, ó, eu vou pegar o primeiro ponto como 7 para o y, menos segundo ponto como 3, sobre x do primeiro 2, menos x do segundo 1. Achei o angular dela. O m dela vai ser igual, 7 menos 3 dá 4, 2 menos 1 dá 1. O angular dessa reta vai ser igual a 4. Achei o coeficiente angular dela. Vamos jogar na forma reduzida. O professor, mas se pediu a geral. Qual forma você achar, você consegue transmutar ela. Então faremos assim, ó. A minha reta PQ, na forma reduzida, vai ser y igual mx mais n. Mas peraí, o y vai ser igual. O meu m, meu coeficiente angular, vale 4. 4x mais n. Mas peraí. Ela passa por algum ponto conhecido. Qual dos dois pontos mais te agrada? Perceba que você pode escolher. Ah, eu quero jogar o ponto Q. Então eu vou pegar o ponto Q de coordenadas 2 e 7 e vou jogar na reta. Substituir, apenas isso. O y por 7 é igual a 4 vezes o x, que vale 2, somado com n. 8 passa para lá, menos 8 com 7, o n vai ser igual a menos 1. Ou seja, a minha reta PQ, ela vai ser igual a 4y igual a 4x menos 1. Achei a reta em sua forma reduzida, mas eu havia pedido ela na forma geral, né? Não tem problema, sem desespero, só arruma ela na forma geral. Olha só, ela em sua forma geral, cuidado, o y passa para lá. 4x menos o y menos 1 igual a 0. Perceba que eu tenho as duas formas da reta. É aquela coisa, se eu acho uma forma de reta, eu com certeza encontro a outra forma de reta também. Existe uma situação, que eu vou colocar para você aqui, que dá para a gente trabalhar com uma reta chamada reta na forma segmentária. Ela é bem bacana. Deixa eu ficar longe aqui, mas ela tem uma situação particular. Ó, qual que é a situação particular da reta? Vou apagar aqui, vou fazer um desenho e eu quero te mostrar a seguinte ideia. Eixo Y, eixo X, eixo Y, e eu vou colocar uma reta assim, ó. Eixo X, eixo Y, tá bom? Dá uma olhadinha. Vou colocar esse ponto aqui como sendo 6, vou colocar esse ponto aqui como sendo 4. E aqui eu vou chamar de reta V, tá bom? Gente, olha só. Se você tem uma reta e você tem os pontos de intersecção dos eixos coordenados, como assim? Ponto 6 e ponto 4. Você pode usar a equação que nós chamamos de reta na forma segmentária, tá? O que é uma reta na forma segmentária? Olha aqui. A reta, em sua forma segmentária, vai ser a reta no seguinte sentido. X dividido por um P mais Y dividido por um Q igual a 1. X sobre P mais Y sobre Q igual a 1. Ela é uma reta que vai aparecer, ela aparece com uma frequência bem grande, tá? Claro que nada impede você de fazer o que nós fizemos para achar ela na forma segmentária. Só que, se você tem o ponto de intersecção do Y e o ponto de intersecção do X, você mata ela pela forma segmentária. Como? X sobre esse P é onde ela corta X, X sobre 4, mais Y sobre esse Q é onde ela corta Y, igual a 1. Então você vai pensar assim, ah, mas eu tenho que tirar o 6 e o 4 de baixo. Não tem problema. Sabe o que você faz?
multiplique toda ela por 12. Professor, eu tenho que adivinhar que é 12? Não, minha criança, você pode fazer o seguinte, o 12 é o menor múltiplo comum de 4 e 6. Acabou. Olha só. 12 dividido por 4 dá 3x, mais 12 dividido por 6, ó, dá 2. Y, de novo, 12 vezes x, 12 por 4, 3. 12 por 6, 2. Igual 12 vezes 1 dá 12. Passa 12 para lá. A sua reta V, em sua forma geral, é 3x mais 2y menos 12 igual a zero. Achei a reta V em sua forma geral. Professor, mas e se eu quiser a reduzida? Lembre, reduzida isolamos o y. Olha que bonito que vai ficar isso aqui. Para isolar o y, o 3 passa para lá, menos 12 para lá. Então 2y vai ser igual a menos 3x mais 12. 2 passa dividindo. O y vai ser menos 3 meios de x mais 6. O 2 divide 3, o 2 divide 12 dá 6. E aqui cabe uma última observação. O coeficiente linear é 6, né? Coeficiente linear é o ponto onde a reta intercepta o eixo y. Não esquece isso porque facilita muito a nossa vida. Tudo bem? Então eu te mostrei mais uma. Perceba que eu estou te devendo uma forma de reta, mas um outro momento a gente vê, não agora. Tudo bem? Gente, então por enquanto é isso. Agradeço aí o carinho, a atenção e a paciência de todos. E até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.